Está no ar o nosso encontro semanal. No programa de hoje você acompanha depoimentos de 3 vocacionados: Magno Valim Macena, Manuel Rodrigues de Souza Neto e Valdeir Gomes Neves, diáconos que serão ordenados sacerdotes no próximo dia 1º de outubro, no Santuário Basílica Sagrada Família. Em nossos últimos programas, mostramos detalhes de como foi a 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Na ocasião, documentos importantes foram estudados e votados. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o Ministério do Catequista. O Ângelus, ou Oração da Paz, tem origem no século XIII, com o propósito de homenagear o Filho de Deus que, se encarnando no seio da Virgem Maria, trouxe os fundamentos da paz entre Deus e os homens. Dando continuidade à tradição, todos os domingos e dias santos, ao meio-dia, Papa Francisco aparece na janela em frente à Praça São Pedro para uma explanação sobre o Evangelho. E em seguida ele reza o Ângelo com os fiéis reunidos na praça. No último domingo, 18 de setembro, o Papa nos pede para refletirmos sobre o uso dos bens deste mundo no cuidado dos mais fracos. Acompanhe um trecho. A parábola que o Evangelho da liturgia de hoje nos apresenta nos parece um pouco difícil de entender. Jesus conta uma história de corrupção. Um administrador desonesto que rouba e depois, descoberto por seu senhor, age com astúcia para sair dessa situação. Nós nos perguntamos, em que consiste esta esperteza? É um corrupto aquele que o fez? E em que consiste essa esperteza e o que Jesus quer nos dizer? Pela história, vemos que este administrador corrupto acaba em apuros porque aproveitou dos bens de seu senhor. Agora, ele terá que prestar contas e perderá seu emprego. Mas ele não desiste, não se resigna ao seu destino e não se faz de vítima. Pelo contrário, age imediatamente com astúcia, procura uma solução. É audacioso. Jesus parte desta história para nos lançar uma primeira provocação. E diz assim: os filhos deste mundo, para com seus iguais, são mais espertos do que os filhos da luz. Ou seja, acontece com aqueles que se movem na escuridão, de acordo com certos critérios mundanos, sabem como sair dos problemas, sabem ser mais espertos do que os outros. Por outro lado, os discípulos de Jesus, isto é, nós, às vezes estamos dormindo ou somos ingênuos. Não sabemos como tomar a iniciativa para buscar sair das dificuldades. Penso em momentos de crise pessoal, social, mas também eclesial. Às vezes nos deixamos vencer pelo desânimo ou caímos em lamentações e vitimizações. Em vez disso, diz Jesus, também poderíamos ser sagazes segundo o Evangelho, estar acordados e atentos para discernir a realidade, ser criativos para buscar boas soluções para nós mesmos e para os outros. No último sábado, 17 de setembro, o Vicariato para a Cultura e Educação realizou a 13ª Romaria da Educação Católica, com o tema Fraternidade e Educação. No início da Romaria, o arcebispo Dom João Justino deu a bênção aos romeiros, que caminharam até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A Romaria foi encerrada com Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo.
A 13ª Romaria da Educação Católica aconteceu no sábado, dia 17 de setembro, e encerrou com a Santa Missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Centenas de estudantes, professores, colaboradores e pais participaram da caminhada de 22 quilômetros até o Santuário Basílica. A Romaria serviu para que os romeiros pedissem e agradecessem ao Pai Eterno. Dom João Justino ressalta o sentido da Romaria. Sob o ponto de vista da educação, orientada a partir dos princípios do Evangelho, essa peregrinação tem também uma perspectiva de ensino, de comunhão com a história do nosso povo, do povo goiano, dessa tradição tão bonita, centenária, das Romarias ao Divino Pai Eterno, e ajudam os estudantes, mas toda a comunidade escolar, a entrar em sintonia com o povo de Deus, e confiante na sua fé no Divino Pai Eterno, faz este caminho pensando nas muitas dificuldades e desafios da vida, mas também nas muitas bênçãos com que Deus cumula a vida de cada um de nós. Padre Maximiliano Costa, vigário episcopal para a Cultura e Educação, fala sobre o trabalho da Pastoral da Educação e a organização da 13ª Romaria das Escolas Católicas. A Pastoral da Educação na Arquidiocese de Goiânia, ela é organizada pelo Vicariato para a Cultura e Educação, na qual nós articulamos todas as escolas católicas que estão vinculadas também à própria Arquidiocese, com esta finalidade de evangelizar por meio da educação. Hoje nós estamos aqui na 13ª Romaria da Educação Católica, mobilizando os diversos alunos das escolas católicas presentes em nossa arquidiocese, para que eles também possam fazer esse percurso, que além de ser um percurso geográfico de Goiânia a Trindade, possa ser também um percurso espiritual, onde juntos vamos à casa do Divino Pai Eterno. Robson Madeira Silva fala da importância da Romaria para os alunos e para as instituições de ensino. Está participando dessa 13ª Romaria da Educação Católica, mesmo sendo a primeira vez para nós, pelo ato de estarmos todos juntos, buscando mesmo as bênçãos do Divino Pai Eterno. Um momento de louvor, de agradecimento por todas as dificuldades que passamos, um momento de colocar todas as intenções e pedidos para esse novo ano que se vai começar. Se faz muito importante essa união com todas as escolas católicas para que estejamos sempre professando a mesma fé, estando no mesmo caminho. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. 25 de setembro é dia de aniversário do padre Fábio Cardoso da Silva e do diácono Albertino Pereira Brandão. Dia 27 de setembro comemora aniversário padre José Luiz da Silva. E no dia 28 de setembro, padre Geraldo Magela Ribeiro e padre Nelson Alves de Oliveira comemoram seus aniversários de nascimento. Parabéns para todos os sacerdotes e diáconos aniversariantes dessa semana. E também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. No próximo bloco, você acompanha um vídeo preparado pela CNBB sobre o Ministério do Catequista. O documento foi aprovado na última Assembleia Geral dos Bispos. Estamos de volta. Nos dias 20 e 21 de setembro aconteceu a formação permanente dos presbíteros, com o tema Vocação, Graça e Missão, e lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O arcebispo Dom João Justino é responsável pela condução do encontro. O encontro de formação permanente do clero da Arquidiocese de Goiânia aconteceu entre os dias 20 e 21 de setembro e teve como tema o terceiro ano vocacional proposto para toda a igreja no Brasil. O terceiro ano vocacional do Brasil foi o tema proposto para o encontro de formação permanente do clero da Arquidiocese de Goiânia. Este ano, que se dará entre os dias 20 de novembro de 2022 até 26 de novembro de 2023 e tem como tema Vocação, Graça e Missão. O padre João Paulo Santos conta qual foi a sua colaboração neste encontro de formação. Pediu que falasse um pouco das interpelações do Evangelho para a vocação presbiteral. A gente procurou fazer essa reflexão, sobretudo, à luz do texto de Marcos, capítulo 3, chamado de Jesus aos 12 apóstolos,
tentando nos reconhecer também na figura dos 12, sabendo que nós somos chamados a estarmos, a sermos com Jesus e por ele somos enviados a realizar uma missão. Não é uma outra missão, é a própria missão de Cristo que nós devemos continuar na igreja. Para um discernimento vocacional, a palavra de Deus é de suma importância. O padre João Paulo explica o porquê. Então, a Bíblia é, para nós, palavra de Deus, é regra suprema da nossa fé. Nós cremos que quando nós nos debruçamos sobre os textos bíblicos, nós não estamos fazendo uma relação simplesmente com um texto, mas com uma pessoa, é o ser de Deus que se expressa através da Sagrada Escritura. É pela escuta da Sagrada Escritura que nós escutamos a voz de Deus que nos interpela a assumir uma vocação, um chamado. Por isso, é indispensável a nossa escuta atenta da Palavra de Deus. É através dela que nos sentimos interpelados por Ele. Dom João Justino fala da importância de trabalhar o terceiro ano vocacional em nossa arquidiocese. Nossa arquidiocese precisa investir muito nessa dimensão da pastoral vocacional. Estamos aí não só com um quadro de servidores, ministros ordenados, diria ainda pequeno para a grande missão, mas lembramos que o ano vocacional tem um leque bem mais amplo. Ele é uma forma de incentivarmos todos os batizados e batizadas a descobrirem como viver a sua vocação cristã. Portanto, do batismo, fonte de todas as vocações, que nós vamos ter aqueles que, a partir do encontro com Jesus Cristo, descobrem que podem servir o Senhor servindo a comunidade. Precisamos implantar uma cultura vocacional na Arquidiocese de Goiânia, Dom João? Sim, este é o apelo que a Igreja tem feito nas últimas décadas, da importância de uma cultura vocacional. Cultura vocacional poderia ser entendida como uma permanente atenção que devemos ter para despertar todas as pessoas, sobretudo os membros da Igreja, que foram acolhidos pelo batismo, a partir de uma certa idade, a descobrir que eles precisam responder àquela pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Certamente, para cada um, o Senhor tem um chamado específico. O padre Fênix de Oliveira é o coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Ele ressalta a importância dos padres assumirem o terceiro ano vocacional proposto para a Igreja do Brasil. Quando a gente pensa no terceiro ano vocacional proposto para o Brasil, a grande questão é que os padres assumam essa proposta vindo dos nossos bispos e trabalhar isso em diocese, em comunidade, com as propostas sendo feitas pelos próprios padres. Eu acho que já é uma questão fundamental e de muita importância, porque assim vamos conseguir não só alcançar todos os jovens vocacionados, mas de modo especial usar esse ano vocacional também como um novo revigorar para os ministérios dos nossos sacerdotes, de modo que, felizes por sermos padres, nós conseguimos também cativar todos esses outros, que sentem em seus corações a incerteza de se vale a pena servir ao Senhor. E eu lhes digo, não vale a pena. Vale a vida, é muito bom ser padre. Em nossos últimos programas, mostramos detalhes de como foi a 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Na ocasião, documentos importantes foram estudados e votados. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o Ministério do Catequista. Então, sobre o ministério do catequista, a primeira pergunta: por que é preciso ser votado na CNBB se já foi instituído pelo Papa? De fato, nós não vamos instituir a CNBB ou qualquer outra conferência episcopal, não institui novos ministérios. É como se dependesse do próprio talante. É a vontade da própria Igreja, mas que o Papa, como seu pastor maior, pontífice, bispo primaz da própria Igreja, ele instituiu para conferir uma característica à Igreja Universal. O catequista não é apenas um colaborador circunscrito a uma comunidade e o que lá faz ele teria um caráter de instrução catequética, ele ou ela. O
catequista e a catequese, mas a catequese e individualmente os ministros, o ministério é para uma pessoa. Os catequistas, as catequistas, assim quer o Papa, no exercício do seu munus muito próprio, quer que na Igreja os catequistas sejam reconhecidos como ministros. Entenda todo o processo e todas as decisões tomadas pelos bispos, acompanhando o nosso programa e as matérias no site da CNBB. E no próximo bloco você acompanha o depoimento de 3 vocacionados que serão ordenados sacerdotes no próximo dia 1º de outubro. E ainda assiste o Café com Fé e fica por dentro de tudo o que acontece em nossa arquidiocese, no Brasil e no mundo. Estamos de volta. No próximo dia 1º de outubro, os diáconos Magno Valim Macena, Manuel Rodrigues de Souza Neto e Valdeir Gomes Neves serão ordenados sacerdotes. Acompanhe com a gente o depoimento sobre o chamado de cada um para dizer sim à missão. O meu desejo de entrar para o seminário, não de ser padre, né? Entrar para o seminário inicialmente para fazer a vontade de Deus, surgiu através dos bons exemplos que Deus foi colocando na minha vida. E isso me fez questionar sobre a minha vida e também sobre responder esse chamado de Deus para mim. Por isso, então, eu procurei fazer os encontros vocacionais e dei o meu sim entrando para o seminário e agora hoje, já como diácono, preparando para o sim definitivo, que é a ordenação presbiteral. Eu estou com o coração cheio de gratidão, me preparando agora para a ordenação, porque eu penso que tudo é graça de Deus e essa graça do Senhor que me foi dada, Então, através disso, meu coração está cheio de gratidão. E o que eu espero do ministério é corresponder à vontade de Deus, me doando de forma total a missão que me for confiada por Deus e confiando também na graça de Deus, para me auxiliar e no Espírito Santo para poder me ajudar, me iluminar para cumprir bem a missão que me for confiada. Eu tive a possibilidade de entrar no seminário no ano de 2013 e fiz todo esse percurso, trabalhando em algumas paróquias, em algumas pastorais que foram oferecidas pelo seminário. Fico muito grato a essa experiência, muito grato à experiência que o seminário me favoreceu a chegar até aqui ao sacerdócio. Eu que sou o 8º filho de uma família de 8 irmãos e vejo nisso a grande providência de Deus no meu chamado, de uma família numerosa, chamar o último filho, o senhor Anísio e da dona Maria da Cruz Souza Vieira. Justamente na segunda vez em que eu recebi a Eucaristia, se encontra o primeiro chamado que eu tive para o sacerdócio lá no ano de 1999, quando eu ainda era adolescente, 12, 13 anos de idade. Então esse amor me conquistou, um amor que atuou no meu coração de uma maneira misteriosa, um amor com o qual eu tive experiência na renovação carismática e que foi fundamental para o meu chamado ao sacerdócio. E como resposta a tantas possibilidades que eu tinha na minha vida, tantos sonhos, eu resolvi realizar o sonho de Deus, o sonho de responder no meu amor humano esse amor que vale mais do que a vida. Eu vivo a expectativa para o sacerdócio na mesma dinâmica que eu vivi para exercer o diaconado. Coloco isso como uma realização do sonho de Deus, diante de tantos sonhos que eu tinha para a minha vida, tantas possibilidades que eu coloquei para mim. E já no final do ano da faculdade, no último ano, 2011, eu estava me questionando,
sobre como eu entraria, né, como que eu vivenciaria a minha vida. E isso se colocou como o sonho de Deus para mim, que foi questionado por um amigo, né, que decisão tomaria para a minha vida dali para frente. E creio eu que Deus sempre tocou no meu coração desde ali dos 12, 13 anos, e esse sonho foi se realizando pouco a pouco, a partir do momento em que eu entrei no seminário. E cada momento que eu estou vivendo nessa preparação para a ordenação sacerdotal, eu sempre comento com os meus colegas diáconos: olha aí, tudo isso nós estamos vivendo em vista do nosso sacerdócio, tudo isso nós estamos vivendo em vista de um sonho que Deus tem para mim. Então, encaro com muita alegria essa véspera da ordenação, encaro com uma expectativa positiva da ação de Deus na minha vida. Sobre o chamado vocacional, o desejo de ser sacerdote, ele é bem antigo, faz da minha história, né? Então, desde criança eu tinha vontade de ser sacerdote, ser padre, só que durante um período da minha vida na adolescência isso pareceu muito absurdo. Mas depois de uma experiência de oração nas férias, foi quando inclusive eu aprendi a rezar o terço, me voltou ao coração muito forte o desejo que eu tinha quando criança de ser padre. Daí eu procurei o meu pároco, ele foi me orientando e ajudou para que eu entrasse no seminário menor. Então, para a ordenação eu estou em paz. Eu experimento da graça atual, dessa graça que o Senhor tem oferecido, de poder, com consciência, me preparando para a celebração da ordenação sacerdotal, e para o ministério eu espero ser um padre santo. Só isso. Oi, gente, está começando mais um Café com Fé. Você fica aqui comigo, porque vamos acompanhar agora as notícias e a agenda da nossa Igreja Católica no mundo, no Brasil e aqui, da nossa Arquidiocese de Goiânia. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, juntamente com a Associação Assunção, está promovendo o primeiro encontro de pais com filhos autistas. Será no dia 4 de outubro, às 19h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo WhatsApp 629-9488-7244. O encontro conta com a presença de profissionais especializados no assunto. E você pode nos ajudar divulgando essa iniciativa para que mais pessoas possam ter acesso. Santo Padre o Papa, como tem feito nas audiências gerais e na oração do Ângelus desde o início da guerra da Ucrânia, voltou a falar sobre o martirizado país após receber relatos do esmoleiro pontifício, o cardeal Krajewski. Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata Ucraina. Il cardinal Krajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato, lui sta spendendo tempo lì aiutando nella zona di Odessa e la vicinanza, e mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le selvagità, le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire. Também na audiência geral, o Papa Francisco citou o dia dedicado à conscientização sobre o Alzheimer. Então é isso, pessoal. O Café com Fé fica por aqui, mas você sempre ligado em nossas mídias sociais para ficar por dentro das nossas novidades. Tchau, gente. Até a próxima. A ordenação será no dia 1º de outubro, às 9h30 da manhã, no Santuário Basílica Sagrada Família, no setor Vila Nova Canaã, em Goiânia. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Por lá, você fica sabendo dos eventos e também acompanha a vida pastoral de nosso arcebispo. Desejamos a todos vocês um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau! Tão sublime, sagrado.
Vem